Você conhece alguém que teve pneumonia este ano? Sim ou não? Eu conheço, colocaria a hashtag sim. Eu também colocaria hashtag sim, inclusive eu tive pneumonia no final do ano É passado, verdade, amigo. eu lembrei agora. Até fiquei afastado alguns Foi dias aqui das minhas chato, né? funções Que chato. na Band. Realmente é algo delicado e que a gente trouxe aqui para conversar com você e trazer mais informação sobre esse assunto. Então, para o nosso bate-papo de hoje, a gente está aqui com o médico Dr. Edgar de Carvalho Júnior, que é pneumologista. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. A gente fez questão de trazer um médico que trabalha aqui em Campos, que cuida das pessoas aqui de Campos da cidade, para valorizar também o seu trabalho, que a gente sabe que é incrível, viu, Legal, doutor muito Edgar? obrigado. Então, obrigado por você ter aceitado. E vamos entender um pouquinho sobre a pneumonia, né? Porque a gente fica tão preocupado, porque no frio parece que aumenta. É uma impressão ou realmente isso acontece no frio? Aumentam os casos? Existem algumas doenças que agudizam, são doenças crônicas que agudizam. Por exemplo, a asma brônquica, o DPOC, que é a bronquite mais o enfisema, que é a doença do fumante, né, que todo mundo conhece. Essas costumam agudizar mais frequentemente no inverno, né? Mas fora do inverno também nós temos esse problema, né? Mas esse ano nós tivemos particularmente uma virose muito forte, né? E essa virose comprometeu não só o Brasil, não só Campos ou o estado de São Paulo, o Brasil inteiro. Nós tivemos uma agudização, nós tivemos uma influenza A, né? Que deu um grande problema em todo o Brasil, né? E agora está diminuindo um pouquinho lá no Nordeste, e nós estamos tendo alguma diminuição aqui no estado de São Paulo, tá? Mas aí essas viroses também predispõem às pneumonias que vocês falaram, que é um agente que é causado por agente bacteriano. Uhum. Doutor, a gente fala bastante sobre, por exemplo, os sintomas da gripe, de um resfriado, que muitas vezes, num primeiro momento, podem ser confundidos ali com a pneumonia. Então, para você que está assistindo o programa, quais são os sintomas clássicos do início da pneumonia, para que as pessoas possam ir para o médico? Bom, uma coisa convém salientar é o seguinte, aquele velho papo que a tua avó falava, olha, essa gripe vai virar pneumonia. Ela tinha uma certa razão, né? Porque o vírus, quando ele entra, nossa imunidade está mais ou menos correndo bem. A nossa integridade, né? A nossa imunidade está indo bem. De repente entra um vírus. O vírus derruba a nossa imunidade. Na hora que ele derruba a nossa imunidade, aí nós somos suscetíveis a pegar as pneumonias, que são bacterianas, tá? Aí se torna uma coisa mais grave, tá? A pneumonia, geralmente, ela tem muito problema, começa com tosse, geralmente. Ela começa também com uma febre bem alta, com sudorese, calafrio, dor do peito, falta de ar, né? E a expectoração da pneumonia, que ela começa com uma expectoração mucosa, cor de água, mas como ela vai piorando, ela pode se tornar purulenta, tá? E a falta de ar vai se tornando cada vez um problema muito grave, tá? Então, uma coisa que a gente tem que sempre salientar, que a pneumonia do jovem ou da criança é muito diferente da pneumonia do idoso. O idoso, às vezes, não tem febre, tá? Às vezes, o idoso tem ele fica desconexo, fica desorientado, para de comer e, às vezes, ele tosse esporadicamente, tá? Então, o grande problema, a nossa grande mortalidade desse ano e todos os anos, né? Aquele doente que não foi diagnosticado precocemente e não foi tratado precocemente. Tá certo. Então daqui a pouquinho a gente vai reforçar sobre vacinação. Parece que tem vacina que pode ajudar você, em todas as idades, na verdade, tá? A se prevenir. Um abraço carinhoso, então, para todo mundo da equipe, da família Polipet. Bom, a gente volta agora com o nosso assunto central, falando sobre prevenção a pneumonias. Hoje aqui com o nosso convidado, que é o Dr. Edgar de Carvalho. Doutor, a gente aproveitou esse tema e fomos gravar perguntas das pessoas com dúvidas sobre pneumonia. Vamos dar uma olhada. A Maria do Carmo tem uma pergunta muito interessante sobre o nosso assunto de hoje, que é pneumonia e como a gente pode se prevenir. Vamos lá, Maria do Carmo, qual é a pergunta?
Bom dia, Águida. Eu gostaria de saber se tem alguma vacina para pneumonia e quais são. Interessante a gente falar disso mesmo. A Maria do Carmo fez essa pergunta, doutor, sobre a vacinação, que eu tinha até deixado aberto, né? Existem vacinas que previnem? E quais são elas? Eu sei que tem uma 13, uma 23, a gente quer entender. Como que é, doutor? Hoje, só para salientar, nós temos 1 milhão de internações pelo SUS por pneumonia por ano. 1 milhão. Muita coisa. Tá? 10% das internações no Brasil são referentes à pneumonia. É uma doença extremamente grave e merece cuidado. Tá? E vários estudos aprovaram, desde o ano 2000, que quando começou essa vacinação contra a pneumonia para a criança e para o adulto, diminuiu muito a incidência de pneumonia. Tá? Então, nós temos na rede pública 2 vacinas, né? E já há algum tempo, Então, mas atualmente nós temos uma vacina muito moderna agora, com abrangência bem maior, que ainda não está na rede pública, mas o ano que vem vai estar. Tá? Então, para prevenir, eu acho que a vacina antipneumonia é extremamente importante para a prevenção. Tá? Existe. Doutor, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão dos cuidados quando faz o diagnóstico da pneumonia. Existe a pneumonia contagiosa? Quais são os cuidados para que a pessoa que já está infectada não passe para as outras da casa, por exemplo? A maioria das pneumonias, a grande maioria é virótica, por vírus, que não precisa de antibiótico, tá? A grande maioria, tá? É por vírus. E tenha, a partir disso, se a pessoa tiver uma imunidade, como eu falei antes, se a imunidade não estiver muito boa, essa pessoa, ou a pessoa é diabética, a pessoa tem uma bronquite crônica, a pessoa tem alcoolismo, ou faz quimioterapia, essa pessoa vai pegar a infecção bacteriana, que é essa que é mais grave. Tá? Então, a de vírus, o vírus é extremamente transmissível, ela contagia muito mais fácil. Tá? A bacteriana não tem problema, a bacteriana é uma contingência, uma consequência, geralmente, da falta de imunidade e pelo vírus que abaixa a nossa imunidade também. Interessante, né? A gente acha que está com pneumonia vai ter que tomar antibiótico. Então, na verdade, até um alerta para quem faz automedicação, que não deve acontecer, né, doutor? Porque tomar muito antibiótico também, de maneira desregrada, traz e prejudica, na verdade, a saúde da pessoa, né? Exatamente. E a automedicação também é muito prejudicial, porque a automedicação, nós estamos vendo esse ano e os outros anos passados também, o uso indiscriminado de corticoide. O corticoide piora tanto o vírus, é um alimento para o vírus, ele dissemina, o vírus adora o corticoide, é um alimento para ele, e não se usa corticoide para pneumonias que trata na comunidade ou pneumonias fáceis de tratar. Vamos dizer, as pneumonias tratam na UPA, no consultório, essas não, você vai ter que tomar muito cuidado. O corticoide, que é muito usado erroneamente, até por automedicação, ela é só usada a nível hospitalar em pneumonias muito graves. Olha, gente, antes da gente continuar com o nosso bate-papo, a gente quer te lembrar o seguinte, você pode participar colocando hashtag falando nisso, porque meu amigo já está aqui, olha. São 4 convites para você curtir amanhã Diogo Nogueira, aqui em Campos do Jordão. Então, com a sua pergunta sobre o tema, a gente está falando sobre pneumonia, coloque hashtag falando nisso. No último bloco do programa, a gente vai fazer o sorteio. Chique demais, hein? E, aliás, no próximo bloco, a gente volta com perguntinhas de vocês que estão interagindo com a gente. E aqui, novamente, com o Falando Nisso, a gente continua nosso bate-papo falando sobre prevenção a pneumonias. Com a gente ao vivo, o Dr. Edgar de Carvalho. Vamos dar uma olhadinha em mais uma pergunta gravada. Estamos aqui no Açaí Colinas, todas agasalhadas e de cachecol. Nós 3. A Patrícia já teve pneumonia e como foi, Patrícia?
A sensação é muito ruim, né? Falta de ar, já tem um tempo, já febre, e aí tem que ficar de molho em casa, e nesse período eu sempre fico atenta com relação a isso, até porque hoje em dia tem evoluído muito, né? As gripes e tal, mas eu realmente procuro me cuidar, né? Me agasalhando bem, não ficando em lugar tumultuado, lugar fechado. Vamos saber então quais são os principais cuidados para quem foi diagnosticado com pneumonia. Cuidados tanto no hospital quanto em casa. Excelente, vamos reforçar mesmo, porque a Patrícia estava comentando mesmo que às vezes durante o tratamento da pneumonia a pessoa vai melhorando, começa a dar uma abusadinha, começa a sair do descanso. Durante o tratamento, o que a gente pode, não pode fazer, como se comportar bem para o médico ficar feliz? É uma praxe. O descanso é relativo. Você não pode fazer academia só. Você não pode ficar na cama. Se você ficar na cama, a secreção vai ficar no pulmão. Não, você tem que se movimentar. Você tem que estar ativo. Se possível, se a pneumonia for um pouquinho mais grave, alguma coisa assim, e a pessoa tiver associação com uma bronquite, alguma coisa mais, que está junto, ou a pessoa é diabética, está fazendo quimioterapia, pega uma pneumonia mais grave, ela tem que fazer até fisioterapia respiratória para expelir o catarro. Se você ficar deitado, você vai piorar o quadro, tá? Tem que sempre, hidratação é sempre importante, tomar os remédios antibióticos na hora certa, tá? Né? Mas também deitado, jamais, tá? Informação importante, porque muitas vezes a gente acha exatamente que Verdade. precisa repousar, ficar descansando em casa, deitadinho, né, pra gente se reestabelecer. Tá aí a dica, então, do Dr. Edgar. A gente quer te lembrar, pode colocar a hashtag falando nisso? Já já a gente faz o sorteio de 4 convites para você curtir o show do Diogo Nogueira aqui em Campos do Jordão amanhã, tá bom? A gente faz o sorteio no último bloco. Será que já dá pra gente dar uma olhadinha nas perguntas? Ah, eu que quero. estão Vamos chegando? ler. Obrigado você que está participando com a gente pelo WhatsApp 12997167989. A primeira participação que a gente traz aqui sobre esse assunto, que é tão importante e necessário, né? A gente destaca aqui para vocês também, tá bom? Olha só, a Nilza, um beijo para você. É um prazer receber vocês em minha casa. Adoro falando nisso. Que gracinha a Nilza comentando, né, amiga? Um é tão beijo, bom isso, não é? Nilza. É muito gostoso. E para você, Nilza, que quiser, aproveite, vem aqui para a Serra. Outros programas ao vivo vão rolar aqui na Praça do Capivari para você acompanhar também. Olha, a psicóloga Fabiana comentando que gostou muito da mensagem de hoje, gosta muito de falar para os pacientes dela aprender a gostar da própria companhia, aprender a se amar. Isso é muito importante também, né, amiga? Sobre a nossa mensagem do dia, né? A nossa mensagem que a gente sempre deixa. E sabe que as mensagens são pensadas nas experiências que a gente vive também, viu, gente? Tudo aqui é muito real. Que bom que você gosta. Olha Olha quem só. tá aqui participando. O Renato Júnior, como Renato sempre, Júnior. né? O que exatamente é a broncopneumonia? É diferente da pneumonia comum, doutor? É a pneumonia mesmo. A gente pode considerar isso é uma infecção respiratória causada por bactérias, né? E ela tem que ser tratada com antibiótico. Pode ser, se a pessoa tiver algum problema associado com uma bronquite, um enfisema, ela tem que fazer fisioterapia e hidratação importante. O pilar do tratamento é o antibiótico. Doutora, a gente agradece demais a sua participação e a sua vinda aqui nos nossos estúdios ao ar livre. Seja muito bem-vindo, inclusive lá na nossa redação em São José dos Campos, tá bom? Tá legal. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, doutor.